Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14, 15, 16. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos para te adorar. E uma das formas mais evidentes da nossa adoração é ouvir a Tua palavra com atenção, com o coração aberto, atendendo e atentando para tudo aquilo que o Senhor diz a nós, em liberdade. Ó Espírito Santo, enche-nos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que de fato sejamos ministrados e possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, cheios de Ti, Senhor, transbordantes da Tua unção, iluminados pela Tua palavra, tocados pelo Teu poder e alimentados pelo Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das palavras muitas vezes que às vezes deveria mexer muito conosco, deveria impactar muito as nossas vidas, deveria nos fazer refletir muito, mas às vezes nós passamos muitas vezes desapercebidos, né? Eu falei aqui semana passada, tenho falado há anos sobre a questão de que nós precisamos muito mais, como crentes no Senhor, sermos lembrados do que instruídos, porque existem muita gente que ouve, que é abastecido no seu intelecto, mas poucos são aqueles que sentem. Infelizmente, a palavra não é mais tão sentida como deveria ter. Ela entra no nosso intelecto, ela mexe com as nossas percepções intelectuais, cognitivas, mas ela deveria mexer com o nosso coração. Precisamos ser simples, diretos, objetivos. E às vezes entramos numa onda de intelectualidade, de erudição, que as pessoas ficam encantadas com as capacidades daqueles que pregam, daqueles que falam, usando às vezes formas diferentes, né, de ser. Muitas vezes nós temos visto homens, eu estava conversando há pouco com o irmão, ou eles são aqueles muito tipo coach, falando amorosamente, falando sobre o amor, sobre a delicadeza, ou eles são aqueles caras cheios de barba, todo excêntrico, que fala intelectualmente, que mexe com o seu intelecto, mas não é disso que nós precisamos do verdadeiro, genuíno e simples evangelho que mexe com o nosso coração, porque palavra que faz sentido é palavra sentida. E hoje, olha que eu vejo esse texto, nós paramos para pensar sobre família. E quando chega perto do fim do ano, mais que a gente pensa sobre família, né? Não há nenhum ser humano, nenhum, que não pense, que não almeja, que não viva, que não saiba o valor de uma família. Por mais que haja pessoas isoladas no mundo, solitárias no mundo, mas isso não é a regra, isso são causas, consequências do que o pecado faz com as pessoas. Mas não há um ser humano em sã consciência que não saiba o valor de uma família, o sabor de uma família, a preciosidade que é viver em comunhão familiar. E quando chega essas festas de fim de ano, principalmente no Natal, as famílias se reúnem, as famílias se encontram, e às vezes tem pessoas que querem desmerecer, desqualificar, falar, até em âmbito teológico, cristão, sobre a questão do Natal, sobre a diferença. Eu acho isso uma bobagem, porque se há alguma coisa que ainda
tem algum valor nesse mundo pecaminoso, nesse mundo caído, nesse mundo destituído de valores e princípios cristãos, é a reunião das famílias, que ainda valorizam as famílias, que ainda buscam ter uma comunhão sincera, e devem buscar isso. Ali as pessoas se reúnem. Quantos são aqueles que moram longe e que gastam, que se esforçam para passar esses dias com a sua família em casa? Quantos são aqueles que não medem esforços para fazer uma reunião familiar, estarem todos ali se abraçando, tendo uma comunhão verdadeira, ainda que haja diferenças e divergências, tem que haver um esforço. Então é de fato importante ter isso, é de fato essencial que a gente busque viver isso, porque essa é uma prévia só, mas é importante essa reunião familiar, essa unidade familiar, essa tentativa de ali as pessoas estarem juntas, se esforçarem por estarem juntas, se esforçarem por abraçarem, por estarem participando de um dia, mesmo que seja provisório, temporário, passageiro. Agora, sem dúvida alguma, dificilmente, mesmo nas melhores reuniões familiares de fim de ano, dificilmente alguma escapa do fato de ter dor e tristeza, de ter ausência de alguém, não é? De ter diferenças e divergências entre um e outro, de ter aquele que está mais desfrutando melhor do mundo e ganhando mais, aquele que está sofrendo mais do mundo, de ter alguém sadio, outro doente. Quantas vezes o Natal representa também a alegria da comunhão e a tristeza da ausência de alguém que já não está mais ali. A tristeza da ausência de alguém que não quis estar ali. A tristeza daqueles que cresceram todos reunidos, mas aí cada um foi viver a sua vida. Então, ao mesmo tempo que é importante, que é alegre para muitos, mas em cada lar que se reúne para o Natal, sempre vai existir essa ponta de sofrimento, de tristeza, de ausência, de perda, de diferença econômica, social, de divergência, de disputa, de desencontros, né? Ainda que peçam perdão, que se abracem, que troquem presentes, sempre vai haver. Mesmo assim, é importante. Agora, mais do que isso, mais importante do que isso, é entender a família de Deus. É entender o que é ser da família de Deus. Será que nós estamos parando para perceber isso, a importância disso? Será que nós paramos? É tão forte o laço de sangue de uma família, que nasceram dos mesmos pais, que tem lá o laço de mães e pais que defendem os filhos mesmo quando eles estão errados, irmãos que defendem irmãos mesmo quando estão errados. É tão forte esse laço. Imagina o laço da família sobre o sangue de Cristo Jesus. Quão mais forte essa é, quão mais perfeita essa é. E essa é a família que vai se reunir para a eternidade. Essa é a família que foi comprada com um preço muito caro. Essa é a família aonde todos vão se reunir e no outro dia ninguém vai embora. Essa é a família onde não vai ter desigualdades. Essa é a família onde todos vão falar a mesma língua. Essa é a família onde todos deveriam ter o mesmo sentimento. Essa é a família onde ninguém precisa pedir perdão para ninguém. Essa é a família onde não vai haver ausência, nem perda, nem choro, nem tristeza. Essa é a família de Deus.
E nós, muitas vezes, não paramos para pensar nisso. Não paramos para pensar que pertencemos à família de Deus e que essa família é mais importante. A grande curiosidade das pessoas que vivem na terra, inclusive quantos dentro da igreja, é se quando morrer vai ver o pai, a mãe, o irmão, a tia, o filho lá no céu. Como se ir para o céu é reviver essa família ainda tão divergente, tão diferente, não a família única de Deus. Nós não paramos para pensar nisso. Você para pensar que um irmão em Cristo, o valor que é isso? Você para pensar que se você encontrar um cara que mora lá no Alasca e um cara que mora lá na África, e se eles se encontrarem falando línguas totalmente diferentes, vivendo culturas totalmente diferentes, vivendo regiões totalmente diferentes, se eles ficarem meia hora, eles ficam íntimos, juntos, porque a linguagem do amor cristão, a linguagem da presença de Cristo, nos torna um só. Essa é a família de Cristo. Quando você for no mundo, que você encontrar nessa família sem nunca ter conhecido ou visto, se ficar pouco tempo, vai perceber que há uma intimidade e uma conexão que é sobrenatural. E nós não entendemos isso, não vivemos isso. Precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para essa família. E isso não desmerece o fato de você participar de um Natal e reunir a sua família. Mas isso te traz o aspecto mais importante, até para aquele que, porventura, está isolado, solitário, não tem mais do que ele tem. Se ele tiver Cristo, se ele estiver em Cristo, ele tem uma família para a eternidade. E nós não paramos para pensar e refletir sobre o valor disso. O que é essa família de Deus? Primeiro a gente precisa entender isso. Talvez a gente não sinta esse amor, não sinta esse valor. Talvez a gente lute tanto para os nossos aqui, esquecendo que nós pertencemos agora a uma família que se torna muito mais importante, muito mais abrangente, muito mais contundente, muito melhor, muito maior, e a gente não se atenta. Veja bem, o que consiste essa família? Ela consiste em todos os cristãos verdadeiros, em todos aqueles que nasceram de novo, em todos aqueles que foram regenerados, alcançaram a fé salvífica, que foram justificados por Cristo. Isso aqui consiste essa família. Essa família não consiste, por isso a fragilidade da percepção do valor disso, é que ela não consiste apenas em pessoas que frequentam uma igreja, ela não consiste de pessoas que confessaram Jesus, ela não consiste apenas em pessoas que uma vez entregaram a sua vida a Jesus e fazem parte de uma congregação, de pessoas que falam de Jesus, escrevem, ou que tem alguma religião. Ela consiste em verdadeiros cristãos, aqueles que nasceram de novo, vivificados no Espírito e são de Cristo Jesus, aqueles que seguem Cristo, aqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho apertado, aqueles que foram eleitos nos corredores da eternidade passada para o Senhor e são chamados no tempo, aqueles que ouviram, creram, receberam, reconheceram o Evangelho de Cristo em suas vidas, aqueles que buscam viver a santidade. Esses são verdadeiramente, essa é a família de Deus. Não é de crente de carteirinha, de pseudo-cristão, que nem Cristo tem como seu Senhor e Salvador único. Outra coisa, elas são chamados de família de Deus porque elas têm um Pai, que é Deus. Não é chamar de Deus Pai, mas é ser reconhecido como Filho. E a palavra de Deus diz: todos aqueles que o receberam, Cristo Jesus, foi-lhes dado o poder, ou seja, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Então, não é qualquer um que chama Deus de Pai.
Eu posso ser chamado de pai se eu andar na rua por qualquer um, mas eu não o reconheço como filho. Agora, Deus só reconhece os seus filhos, aqueles que receberam Cristo Jesus. Estes sim podem dizer, Abba, Pai. Esses podem dizer, Pai Nosso. Não é porque você aprendeu uma oração modelo que diz Pai Nosso, que você pode recitá-la e entendê-la que você é filho. Então essa família são daqueles que receberam Cristo Jesus. Essa foi lhe dado a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então para da ilusão de que você é família de Deus, de que você vai viver essa promessa da família de Deus se você nem filho é. Outra coisa que faz, né? Essa família consiste em todos aqueles que se regozijam e vivem Cristo Jesus. Ele é o centro da sua vida. Ele é o único caminho, verdade e vida que leva ao Pai. Não há outro. Ele é a porta. Ele é o pão que alimenta. Ele é a água que dá vida. Ele é o Senhor, não apenas o Salvador. Então, isso é família. Se você não tem Cristo, não está se regozijando em Cristo Jesus, então você não é família de Deus. O que consiste essa família, né? Em todos aqueles que são guiados por um só Espírito, o Espírito Santo. Ele diz aqui, né? Para que mediante o seu Espírito no homem interior seja fortalecido. Não sou guiado pelas minhas percepções, pela minha intelectualidade, pelos homens, pelas tradições, por isso eu sou guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, me vivificou. Agora não é mais o Deus Emanuel conosco, agora é o Deus em nós. Isso é família. Aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que são transformados pelo Espírito Santo. Aqueles que não vivem a sua própria mercê, mas eles são guiados, conduzidos, se é que o Espírito Santo habita em vós. Isso é família de Deus. Isso é pertencer à família de Deus. Isso significa família de Deus. Simples assim, porque tem tanta gente achando que é da família de Deus sem estar dentro desse quadro. Sem ser nascido de novo, sem ser guiado pelo Espírito, sem ser filho através de Cristo, sem estar se contagiando em Cristo Jesus, se regozijando nele. Outra coisa importante desse texto é que essa família mostra que essa família não é dividida, ela é única, mas no momento ela está em duas partes, em dois lugares. A família que está no céu e a família que está na terra. Não existe terceiro lugar. Para aqueles que acham que ainda existe um lugar que as pessoas ainda possam fazer parte dessa família depois, que é o purgatório, depois da morte, ou é céu, ou é inferno, ou é o seio de Abraão, ou é o Hades. Não existe esse terceira via, não existe esse terceiro lugar. Então você tem a família na terra, a família no céu. A família no céu é composta de todos aqueles que já terminaram a sua escola aqui na terra, todos aqueles que combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé, de todos aqueles que foram salvos, de todos aqueles que foram eleitos de Deus, preservados por Cristo e levados ao seio de Abraão, de todos aqueles que estão no paraíso junto com Cristo, assim como aquele ladrão na cruz. Assim como aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não é um lugar definitivo, mas estão lá, sem corpo glorificado,
mas estão ali, esperando o grande dia em que a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar, e eles virão com Cristo, ressurgirão, terão um corpo glorificado. E unirá com aqueles que estão na terra, porque aqueles que estão na terra ainda estão na escola da vida, sofrendo as aflições, passando pelas tribulações, enfrentando as tentações, combatendo o bom combate, mas com a carreira ainda sendo trilhada. Então, essa é a diferença, né? Aqueles que estão lá já estão juntos com o Senhor no paraíso, mas ainda não no lugar definitivo. E aqueles que estão aqui estão com o Senhor, mas ainda passando por todo esse processo. Ambos estão seguros, porque aquele que tem Cristo, aquele que tem fé salvífica, ele tem a segurança da salvação, mas ainda passando pelo caminho da santidade, da tribulação, que ainda existe e sempre vai existir nesse mundo. Essa é a diferença. Então, toda a família no céu, toda a família na terra que vão se encontrar um dia. Não serão muitos, mas não serão a maioria daquela população que vive na terra, né? É engraçado como as pessoas acham que vão ser muitos os que vão, mas a palavra é clara que poucos entrarão pela porta estreita. Poucos. E a gente precisa entender isso. Um dia essa família vai se unir, norte a sul, leste a oeste, nações mais distintas, variadas, diversas, mas falarão a mesma língua, terão o mesmo Deus, a mesma glória, a mesma paz, a mesma alegria, a mesma unidade. Não vai haver diferenças, não vai haver divergências, não vai haver tristeza, não vai haver morte, nem choro. Vai haver um desfrute de uma família junto com o irmão mais velho, Cristo, e o Pai. Essa é uma das características que a gente precisa ver. Por isso Paulo fala de joelhos eu me ponho, que geralmente para você pôr, é uma forma de dizer prostrado totalmente, porque eles tinham mania, ainda mais no judaísmo, de orar em pé. De joelhos me ponho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Toda a família de Deus. Você já pensou nisso? Um dia vamos encontrar, não apenas com aqueles que nós pensamos estar no céu e estamos ausentes, mas vamos encontrar com todos aqueles que estão no céu, toda a família do céu e da terra juntos. Outra coisa importante, né, é quais as perspectivas disso, de você viver a família de Deus. Olha o quanto isso é tão mais sublime, tanto isso custou o preço do sangue de Cristo na cruz. Todos serão trazidos para casa em segurança. Não haverá acidentes, incidentes imprevistos. Não haverá mortes. Não haverá perdas, ausências. Todos serão trazidos em segurança, tanto os do céu, que já estão prontos, garantidos, esperando o grande momento, quanto os da terra. A segurança da salvação, porque tem muita gente falando, o que para mim é antibíblico, que outro dia um desses gurus aí, escritores, intelectuais, aí, pastor conhecidão, falando que o homem pode se perder no meio do caminho e abortar aquilo que Cristo fez por ele. Abortar a salvação. Será que o homem está lá porque ele tem mérito ou ele está salvo por si mesmo? Quem é o autor? Você é salvo pela
Graça mediante o quê? A fé. Quem deu essa fé? A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Quem começou a boa obra? Cristo Jesus. Quem é o autor e consumador da fé? Cristo Jesus. Ele não só é o autor da fé salvífica, mas ele é o consumador dessa fé. Ele disse: aquele que meu Pai me deu, jamais o lançarei fora, não perderei nenhum. Se dependesse de nós a nossa salvação, nós estávamos perdidos. Mas ela depende de Cristo, é Ele que garante. Então essa família está segura. Essa família está segura. Quantos vão se reunir no Natal e quantos vão estar no próximo? Qual a garantia que as pessoas têm que no próximo Natal vão estar juntas? Mas nesse, todos estão seguros. Todos estão seguros. Todos vão ter corpos glorificados, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Imagina quantas pessoas gastam para se manter revigorados, renovados, rejuvenescidos, sem marcas do tempo. O corpo glorificado não vai ter a marca do tempo, a marca do pecado, da morte, da deterioração, da destruição do corpo, do físico, do envelhecimento, da doença, da tristeza. Todos terão um corpo perfeito, seja no mar, seja na terra. Aqueles que morreram no mar, aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram enterrados, destruídos, explodidos, todos terão um corpo glorificado. É o que a Bíblia diz. E aquilo que nós devemos viver é o que a Bíblia diz, não o que os homens inventam. Tudo que estou falando é o que a Bíblia diz, e nós muitas vezes não sentimos isso. Se hoje você sente uma tristeza pela ausência de um, se hoje você sente uma tristeza porque aquele que você não via há tanto tempo vai ficar ali, mas no outro dia vai embora. Se hoje você sente uma tristeza pelas diferenças, desigualdades nesse encontro, lá não vai existir. Essa família não existe. Essa família também vai se reunir todas num único grupo. Essa é a maior de todas as reuniões, aquela que nós devemos ansiar. Quando a trombeta tocar, Jesus voltar, e primeiro ressurgirão os mortos para serem glorificados, terem um corpo glorificado, depois aqueles que vivem o encontro de Cristo Jesus, para vivermos a eternidade. Essa é a melhor, maior e mais importante reunião da família, a família de Deus. Outra coisa, né? Nessa família, quando Jesus voltar, todos serão aperfeiçoados em santidade. Não haverá pecado, não haverá egoísmo, não haverá egocentrismo, não haverá vaidade, não haverá orgulho, não haverá maldade. Haverá um amor perfeito, uma santidade perfeita entre todos. Como a gente se reúne, por mais amor que a gente tenha com as famílias, a gente tem que passar por cima dos temperamentos distorcidos, do coração amargurado, dos egos inflados, das divisões, das futilidades, das vaidades. Mas ali não, ali todos estarão em perfeita santidade junto de Deus. Todos serão providos para sempre. Não haverá necessidades, não haverá mais necessidade de provisão, que a provisão será eterna. Não haverá mais nenhum tipo de necessidade. Nada, nada, nada. Por que nós não pensamos nisso?
Por que que nós não ficamos regozijantes nisso? Por que que através de tantas coisas que a gente enfrenta, a gente para e percebe que a família de Deus é aquela que tem o sangue de Cristo rondando as nossas almas, movendo, circulando o nosso ser? Por que que nós não paramos para isso? Por que que nós sempre estamos, deixando isso para outras horas, outros momentos? Essa é a maior de todas as reuniões. Isso deveria nos trazer conforto, consolo, que mesmo que eu possa ter e deva ter uma reunião familiar e valorizar a família na terra, mas sabendo que no meio dela há tristeza, a ausência, a perda, a diferença, a desigualdade, há uma série de coisas. Eu tenho uma família, eu faço parte e eu tenho eternidade para viver com ela. Todos esses benefícios acompanham a família de Deus. E essa família a gente leva de qualquer jeito. Essa família a gente não pensa. Como o salmista Davi diz, e olha que ele teve muito problema familiar. Ele disse: sou velho, mas fui jovem, jamais vi um filho de Deus mendigar o pão. Ele é suprido, ele é provido. Nós devemos parar para pensar nisso. Sim, existe uma família no céu, não os nossos familiares, mas uma família que está aguardando a última trombeta tocar para que nós nos juntemos e vivamos na eternidade juntos. Uma reunião incomparável. Então, pode curtir o Natal, pode assar o peru, pode assar o pernil, pode sentar ao redor da mesa, tente ser o melhor possível, desfrute da sua família. Se você entender que você faz parte de uma família melhor, maior, a família de Deus, você vai ser melhor até para a sua família. Você não vai desapontar, decepcionar, porque você sabe que nessa família ainda impera o pecado, a diferença. Mas na família de Deus, o pecado não faz tanta diferença, mas ele ainda vai deixar de existir. A conclusão que a gente chega a parar e pensar: eu faço parte dessa família. Será que eu sou da família de Deus? Se você não é, está na hora de parar. Se você está só se preocupado com a sua família, está na hora de você parar e pensar: peraí, existe uma família muito mais importante da qual eu preciso fazer parte. E que a única forma de eu fazer parte dela é tendo Cristo como meu Senhor e Salvador, é sendo regenerado, transformado, é tendo o Espírito Santo como meu guia, é tendo, de fato, Deus como meu Pai. Se você fica ansioso pela reunião que está aqui na terra, imagina como você deveria ficar ansioso pela reunião daqueles que estão no céu com aqueles que estão na terra quando tocar a trombeta. Qual é a sua ansiedade por essa reunião? É porque nós não medimos a importância e o valor disso. Ainda valorizamos mais o sangue que corre nas nossas veias físicas, da paternidade, do parentesco, mais do que o sangue de Jesus derramou por nós. Precisamos parar para pensar nisso. Valorize, curta a sua família, desfrute desses momentos o máximo que você puder, mas lembre-se, por mais que você tenha tristezas,
existe uma reunião mais importante, da qual você precisa ser grato e almejá-la. A reunião da família de Deus. A reunião da família de Deus. Será que nós, igreja, estamos pensando nisso? Qual é a reunião mais importante da sua vida? O Natal com a sua família? A sua reunião de negócio? A sua viagem de fim de ano? O churrasco do fim de ano? Ou a reunião da família do céu e da terra? O que vai acontecer quando Jesus voltar? Lembre-se que a música mais importante que nós vamos, o som mais importante que nós vamos escutar não é as musiquinhas de Natal, não é as risadas e gargalhadas daqueles que nos cercam, ou o choro daqueles que se entristecem, mas é o som da trombeta tocando, anunciando a volta de Jesus para reunir a sua família e nos levar para casa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.